A gigante chinesa dos elétricos, BYD, chegou ao Brasil com a fama de quem traz o futuro embrulhado em tecnologia de ponta. Prometeram uma revolução verde, muitos empregos, um horizonte de prosperidade que faria brilhar os olhos. Pois bem, o brilho surgiu, mas não exatamente da forma esperada. Porque vejam só, para construir esse futuro radiante, trouxeram trabalhadores da China que, até aí ok, tudo dentro do script globalizado. O problema é que a cartilha de boas práticas trabalhistas parece ter ficado esquecida em algum porto distante. As denúncias que surgem não falam de alojamentos 5 estrelas, nem de banquetes diários, pelo contrário. Mostram alojamentos com condições que lembram tempos sombrios, onde a dignidade do trabalhador era moeda de troca barata. Uma ação judicial corre nos tribunais, destrinchando um cenário que, convenhamos, destoa bastante da imagem de modernidade que a BYD vende a plenos pulmões. O que era para ser uma união promissora entre Brasil e China, um casamento de conveniência econômica com votos de respeito mútuo, parece ter tropeçado feio no quesito mais básico, o tratamento humano. A reputação da poderosa montadora balança, e o Brasil, que se esforça para se firmar como um player sério no cenário global, vê sua imagem atrelada a alegações nada lisonjeiras. E aqui estamos nós, no meio dessa história, com mais perguntas que respostas. Quais seriam as tais condições especiais que levaram a essa situação? A BYD tem alguma carta na manga para desmentir esse quadro sombrio? E as nossas autoridades, sempre tão vigilantes, o que têm a dizer sobre isso? Porque, no fim das contas, a conta dessa suposta exploração não é só dos trabalhadores. Ela respinga na nossa credibilidade como nação. Então, preparem a pipoca e a mente aberta. Vamos juntos desvendar essa trama onde a promessa de um futuro brilhante esconde talvez um presente bem mais sombrio. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum lance dessa novela da vida real, onde a tecnologia de ponta esbarra na mais antiga das explorações. A chegada da BYD ao Brasil não ocorreu em um vácuo. Ela se deu em um cenário automotivo nacional, marcado por significativas mudanças, incluindo a dolorosa e emblemática saída da Ford do país. Em janeiro de 2021, a Ford anunciou o encerramento de sua produção no Brasil após mais de um século de história. Um golpe duro para a indústria e para os milhares de trabalhadores que perderam seus empregos. A justificativa da montadora americana passava por uma reestruturação global, buscando focar em mercados mais lucrativos e em novas tecnologias, como veículos elétricos. A decisão da Ford expôs fragilidades na competitividade da indústria automobilística brasileira, levantando questionamentos sobre os custos de produção, a carga tributária e a falta de incentivos consistentes para a inovação. Nesse contexto de incertezas e um certo vazio industrial, a notícia da chegada da BYD soou como um sopro de esperança. A gigante chinesa, líder mundial na produção de veículos elétricos, não apenas preenchia o espaço deixado pela Ford em Camaçari, na Bahia, como também acenava com um futuro de eletrificação e sustentabilidade. A inauguração da fábrica da BYD foi um evento carregado de simbolismo, com a presença de autoridades brasileiras e chinesas, celebrando o que se anunciava como um marco para a reindustrialização do país e um passo firme na transição energética. As imagens da época eram eloquentes: sorrisos, apertos de mão, discursos entusiasmados sobre o potencial do Brasil como um polo de produção de veículos elétricos na América Latina. Os relatórios da BYD falavam em investimentos bilionários, na geração de milhares de empregos diretos e indiretos e na promessa de trazer para o mercado brasileiro carros elétricos e híbridos com tecnologia de ponta e preços competitivos. Os veículos da BYD eram apresentados como a vanguarda de uma nova era, alinhados com as tendências globais de redução de emissões e mobilidade sustentável. Havia um discurso forte sobre a parceria estratégica entre Brasil e China, com a BYD se apresentando não apenas como uma investidora, mas como uma parceira no desenvolvimento tecnológico e econômico do país. A escolha da Bahia, e especificamente da antiga fábrica da Ford, carregava um simbolismo de renascimento, de transformação de um espaço de desindustrialização em um novo centro de inovação e produção limpa. A promessa era de um futuro onde a tecnologia chinesa se uniria ao potencial brasileiro para criar um mercado automotivo mais moderno e sustentável. No entanto, pairava no ar, mesmo em meio às celebrações, uma ponta de ceticismo.
A saída da Ford deixara uma lição amarga sobre a volatilidade dos investimentos estrangeiros e a necessidade de um ambiente de negócios estável e previsível. A chegada da BYD, com suas promessas grandiosas, era vista com otimismo, mas também com a cautela de quem já viu projetos ambiciosos enfrentarem obstáculos inesperados. A esperança de um futuro elétrico e promissor se misturava à apreensão sobre as reais condições de trabalho e o cumprimento das leis brasileiras por essa nova gigante que aportava em terras tupiniquins. O palco estava montado para uma nova fase da indústria automotiva brasileira, mas os bastidores, como as recentes denúncias sugerem, poderiam esconder uma realidade bem menos reluzente. E então, a cortina da euforia começou a se abrir, revelando um cenário bem menos inspirador do que os discursos otimistas da inauguração. As promessas de uma nova era industrial, impulsionada pela tecnologia e pela sustentabilidade, pareciam contrastar brutalmente com os relatos que começaram a circular, primeiramente em sussurros e depois ganhando a força de denúncias formais. A alegação central, a mais perturbadora de todas, era de que trabalhadores chineses, trazidos ao Brasil para erguer essa nova fábrica e produzir os tão aguardados veículos elétricos, estariam vivendo e trabalhando em condições que beiravam a desumanidade. As descrições pintavam um quadro sombrio: alojamentos inadequados, superlotados, com infraestrutura precária, distantes dos padrões mínimos de dignidade. A alimentação, um direito básico para qualquer trabalhador, era supostamente insuficiente em quantidade e qualidade, comprometendo a saúde e a disposição para o trabalho. As jornadas laborais, peça fundamental da discórdia, eram apontadas como exaustivas, estendendo-se por horas a fio, sem o devido respeito aos intervalos para descanso e lazer previstos na legislação brasileira. A alegação era de um ritmo de trabalho implacável, imposto por uma lógica de produção que parecia priorizar números e prazos acima do bem-estar humano. Em suma, a experiência desses trabalhadores no Brasil, longe de suas famílias e em um ambiente cultural estranho, teria se transformado em um pesadelo de exploração. Especialistas em direitos trabalhistas, ouvidos sob a condição de anonimato para evitar represálias, começaram a analisar esses relatos com lupa. As descrições das condições de moradia e trabalho, quando confrontadas com a legislação brasileira e as normas internacionais, acendiam um alerta vermelho. A caracterização de condições análogas à escravidão começou a ecoar, um termo pesado e carregado de história, que remete a um passado de exploração que o Brasil tanto se esforça para deixar para trás. Para ilustrar o abismo entre a promessa e a realidade alegada, imagine um gráfico simples. De um lado, a barra alta representando os anúncios da BYD sobre o bem-estar de seus funcionários, os investimentos em infraestrutura e o respeito às leis trabalhistas. Do outro lado, uma barra bem mais baixa, quase insignificante, representando as condições precárias descritas nas denúncias. A disparidade seria gritante, um choque visual que reforça a gravidade das acusações. Essas alegações, se confirmadas, não apenas manchariam a imagem da BYD, mas também levantariam sérias questões sobre a fiscalização trabalhista no Brasil e a forma como o país lida com a vinda de trabalhadores estrangeiros para grandes projetos de investimento. A promessa de progresso e desenvolvimento não pode, em hipótese alguma, ser construída sobre a exploração e o sofrimento humano. A verdade por trás dessas denúncias precisa ser apurada com rigor, e os responsáveis, caso as alegações se confirmem, devem ser responsabilizados. O futuro da parceria sino-brasileira e a credibilidade do Brasil como um destino para investimentos éticos dependem disso. Diante da crescente onda de denúncias e da formalização de ações judiciais, a posição oficial da BYD tem sido, no mínimo, cautelosa. Declarações diretas e detalhadas sobre as alegações de condições de trabalho análogas à escravidão têm sido relativamente escassas. Em comunicados esparsos, a empresa geralmente reitera seu compromisso com as leis e regulamentações dos países onde opera, incluindo o Brasil, e afirma que preza pelo bem-estar de seus funcionários. No entanto, essas declarações tendem a ser genéricas, sem abordar especificamente os pontos levantados nas denúncias. Essa postura da BYD de evitar um confronto direto e detalhado com as acusações tem gerado ainda mais questionamentos e alimentado a especulação na mídia e entre especialistas em direitos trabalhistas. O silêncio ou a falta de uma resposta contundente pode ser interpretado de diversas maneiras,
Desde uma estratégia legal para não comprometer sua defesa em futuras instâncias judiciais, até uma tentativa de minimizar o impacto negativo na sua imagem e nos seus negócios no Brasil e globalmente. Enquanto isso, a repercussão do caso na mídia brasileira e internacional tem sido significativa. As denúncias ganharam manchetes, alimentando debates acalorados sobre a responsabilidade social de empresas multinacionais, especialmente aquelas com grande poder econômico e influência política. A questão central que emerge é: até que ponto empresas estrangeiras que investem no Brasil estão sujeitas às leis e aos padrões éticos do país, e qual o papel do governo e das instituições de fiscalização em garantir o cumprimento dessas normas? O caso BYD também reacende discussões mais amplas sobre a globalização e a terceirização de mão de obra. A prática de trazer trabalhadores de outros países para grandes projetos de investimento, embora comum em muitos setores, levanta a necessidade de mecanismos robustos de proteção e fiscalização para evitar situações de vulnerabilidade e exploração. A barreira cultural, a dificuldade de acesso à informação e a possível dependência econômica podem tornar esses trabalhadores mais suscetíveis a abusos. As implicações para a BYD vão além da esfera legal e reputacional. Um escândalo dessa magnitude pode afetar a confiança dos consumidores em seus produtos, especialmente em um mercado cada vez mais consciente das questões sociais e ambientais. Investidores também podem se mostrar mais cautelosos, priorizando empresas com um histórico comprovado de práticas éticas e transparentes. Para o Brasil, o caso representa um teste importante para a sua capacidade de garantir um ambiente de negócios justo e equitativo. A forma como as autoridades brasileiras irão investigar e julgar essas denúncias terá um impacto significativo na imagem do país, como um destino seguro e responsável para investimentos estrangeiros. A leniência ou a falta de rigor na apuração dos fatos poderia enviar uma mensagem preocupante para outras empresas e para a comunidade internacional. Em suma, a ausência de uma resposta clara e contundente por parte da BYD apenas intensifica o escrutínio sobre suas operações no Brasil. As implicações desse silêncio e da gravidade das acusações podem ser duradouras, afetando não apenas a empresa, mas também a forma como o Brasil se posiciona no cenário global de investimentos e direitos trabalhistas. O desenrolar dessa história promete ser acompanhado de perto, com a expectativa de que a verdade venha à tona e que a justiça seja feita. É impossível ignorar a elefante na sala. A notável descrição em torno do caso BYD, especialmente considerando a gravidade das alegações. Em um país onde escândalos de proporções bem menores ganham manchetes e inflamam debates por semanas, o relativo silêncio em torno de denúncias de trabalho análogo à escravidão envolvendo uma gigante chinesa levanta, no mínimo, sobrancelhas desconfiadas. Uma das explicações que inevitavelmente surge nesse cenário é a intrincada e crescente relação sino-brasileira. A China se consolidou como o principal parceiro comercial do Brasil, um fluxo de bilhões de dólares em investimentos que abrange desde a infraestrutura até o agronegócio e, agora, a indústria automotiva. Em um contexto global de incertezas econômicas, o capital chinês representa um motor importante para o crescimento do Brasil. Nessa balança de interesses, a questão que paira é se o peso dessa parceria econômica estaria influenciando a forma como o governo brasileiro e a mídia tratam o caso BYD. Seria possível que o receio de prejudicar as relações bilaterais, de afastar futuros investimentos ou de criar tensões diplomáticas estivesse, de alguma forma, mitigando a repercussão do escândalo? A ideia de um beneficiamento velado, não necessariamente intencional, mas como um efeito colateral da importância estratégica da China para o Brasil, não pode ser descartada. Afinal, em um mundo onde a geopolítica e a economia andam de mãos dadas, é ingenuidade acreditar que interesses comerciais não possam influenciar a narrativa de eventos delicados. O governo brasileiro tem buscado ativamente fortalecer os laços com a China, vendo no gigante asiático um parceiro fundamental para o seu desenvolvimento. Em visitas de alto nível e em acordos bilaterais, a tônica tem sido a cooperação e o benefício mútuo. Nesse contexto, um escândalo envolvendo uma empresa chinesa de grande porte coloca uma pedra no caminho dessa narrativa cuidadosamente construída. Além disso, é preciso considerar a complexidade da comunicação e da cultura. As denúncias envolvem trabalhadores estrangeiros,
com possíveis barreiras linguísticas e culturais que dificultam a disseminação de suas queixas e a compreensão plena da situação por parte da sociedade brasileira. A falta de acesso direto a esses trabalhadores e a dependência de informações filtradas podem contribuir para uma menor sensibilização do público em geral. No entanto, é crucial ressaltar que essa menor repercussão, caso se confirme, seria preocupante. A gravidade das alegações de trabalho análogo à escravidão transcende questões de parceria econômica ou origem nacional. Trata-se de uma violação fundamental dos direitos humanos e da legislação trabalhista brasileira, que não pode ser relativizada em nome de interesses comerciais. A esperança reside na atuação independente do Ministério Público do Trabalho e do sistema judiciário brasileiro, como demonstrado pela ação civil pública movida contra a BYD. Esses órgãos têm o dever de investigar as denúncias com rigor e garantir que a justiça seja feita, independentemente da nacionalidade da empresa envolvida ou das implicações econômicas. A transparência nesse processo e a divulgação dos resultados são essenciais para que a sociedade brasileira possa formar sua própria opinião e para que o caso não seja varrido para debaixo do tapete, em nome de uma parceria que, para ser verdadeiramente benéfica, precisa se basear no respeito mútuo e na observância das leis de ambos os países. O futuro da fábrica da BYD no Brasil, outrora saudada como um farol de inovação e progresso, paira agora sob uma densa nuvem de incertezas. Diante das graves alegações de exploração trabalhista, uma questão incômoda começa a ecoar nos bastidores. Será que o tão alardeado investimento chinês no setor automotivo brasileiro tem raízes tão profundas quanto se imaginava? Ou será que a planta em Camaçari sempre foi, para a BYD, uma peça secundária em um tabuleiro global, onde a prioridade reside em solo chinês? Afinal, convenhamos, a lógica econômica por trás de grandes investimentos internacionais nem sempre é linear. Para uma gigante como a BYD, com vastas operações e um mercado doméstico consumidor gigantesco, a implantação de uma fábrica no Brasil poderia ter motivações diversas. A busca por acesso ao mercado sul-americano, a possibilidade de contornar barreiras tarifárias futuras, ou até mesmo a estratégia de diversificação geográfica podem ter pesado na decisão inicial. No entanto, as recentes denúncias lançam uma sombra sobre o real comprometimento da empresa com o Brasil. Se a prioridade fosse genuinamente a construção de uma base industrial sólida e duradoura no país, com a consequente geração de empregos dignos e o respeito às leis locais, seria de se esperar um cuidado redobrado com as condições de trabalho e o bem-estar de seus funcionários, incluindo aqueles trazidos da China. A negligência alegada, caso comprovada, levanta a suspeita de que a operação brasileira poderia ser vista como uma engrenagem menor em um sistema muito maior, onde a produção e a geração de empregos na China continuam sendo a prioridade máxima. Seria o Brasil, então, apenas um ponto estratégico periférico, com menos foco em investimentos de longo prazo em capital humano e infraestrutura de ponta? A dúvida se intensifica ao considerarmos o histórico de outras empresas multinacionais que, em momentos de instabilidade econômica ou mudança de estratégia global, não hesitaram em reduzir ou até mesmo encerrar suas operações no Brasil, causando um impacto significativo nas economias locais. A saída da Ford, mencionada anteriormente, serve como um doloroso lembrete dessa volatilidade. Portanto, a questão que se impõe é: a BYD realmente veio para ficar, construindo um futuro automotivo elétrico no Brasil, com responsabilidade social e respeito aos trabalhadores? Ou a fábrica de Camaçari corre o risco de se tornar uma peça descartável em seus planos de expansão global, com a produção sendo gradualmente transferida de volta para a China, onde os custos e a logística podem ser mais favoráveis a longo prazo para a empresa? Essa não é apenas uma pergunta sobre o futuro da BYD no Brasil, mas também sobre a natureza dos investimentos estrangeiros que o país atrai. Buscamos parcerias genuínas que tragam desenvolvimento sustentável e respeito aos direitos? Ou estamos apenas abrindo as portas para operações que visam lucros rápidos com pouco compromisso com o bem-estar da nossa sociedade? A resposta a essa pergunta pode estar intrinsecamente ligada ao desfecho do caso das denúncias de exploração e à forma como as autoridades brasileiras irão lidar com essa delicada situação. O futuro da promessa elétrica da BYD no Brasil, e talvez de outros investimentos vindouros, pode depender crucialmente das lições que serão aprendidas agora. Chegamos ao ponto crucial desta investigação,
onde as peças do quebra-cabeça, por mais perturbadoras que sejam, começam a formar um quadro. As alegações de condições de trabalho análogas à escravidão na fábrica da BRT no Brasil lançam uma sombra profunda sobre a promessa de um futuro industrial verde e sobre a tão celebrada parceria sino-brasileira. O contraste entre o discurso de inovação e sustentabilidade e a possível realidade de exploração humana é gritante e exige uma reflexão séria. Este caso serve como um alerta contundente sobre a necessidade de vigilância constante e fiscalização rigorosa em relação a investimentos estrangeiros de grande porte. A busca por desenvolvimento econômico não pode, em hipótese alguma, justificar o desrespeito aos direitos trabalhistas e à dignidade humana. As leis brasileiras são claras e a sua aplicação deve ser intransigente, independentemente da origem do capital ou da influência geopolítica da empresa envolvida. A forma como as autoridades brasileiras irão conduzir as investigações e julgar este caso terá implicações significativas para a reputação do país como um destino ético para investimentos e para a proteção dos direitos de todos os trabalhadores em território nacional. A leniência ou a tentativa de minimizar a gravidade das denúncias em nome de interesses econômicos de curto prazo seria um erro grave, com consequências duradouras para a nossa credibilidade internacional e para a justiça social. Para a BRD, o desfecho desta história será determinante para a sua imagem global e para a confiança dos consumidores e investidores. Uma resposta transparente e a adoção de medidas corretivas eficazes serão cruciais para tentar mitigar os danos reputacionais e para demonstrar um real compromisso com práticas empresariais responsáveis. No entanto, a responsabilidade de manter este caso em evidência e de exigir justiça não recai apenas sobre as autoridades e a empresa. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Ao nos informarmos, ao compartilharmos estas informações e ao exigirmos respostas, contribuímos para que a verdade venha à tona e para que casos como este não sejam esquecidos ou silenciados. Se você acompanhou esta investigação até aqui, curta este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esta informação. Inscreva-se para conferir mais vídeos toda semana.